Deixa eu ver. Então, novamente, bom dia a todo mundo. Finalmente acabamos botânica. Apesar de eu gosto de botânica, mas ao mesmo tempo eu acho que às vezes ela dá no saco. Mas eu gosto, porque plantas são legais. Tem um livro que eu li, que eu falei, acho que eu cheguei a falar com vocês, que é A Vida Secreta das Árvores. E esse livro é perfeito e você fica apaixonado por plantas, mas assim, entendo que isso cansa. Tem alguém aqui que gosta muito de botânica? Que normalmente os alunos não gostam. Eu preferi botânica do que falar de bicho ano passado. Sério? Gente, eu Mas é amava claro, falar você de estudou bicho. esse ano, estudou ano passado. Oi? Tá, mas mesmo assim. Não, não, é muito mais legal falar de bicho. Eu amo falar de bicho, nossa, é Não, muito mas, ô bom. Bianca, eu gostei até a parte ali da, tipo, da angiosperma, sabe? Antes de histologia. Até essa parte é legal. Nossa, e, às vezes é a parte que a galera não gosta muito, que é a reprodução de plantas. Eu não gostei dessa parte. Assim, dentro da botânica, eu sei que a parte de reprodução tem muito nome e tal, mas dentro da botânica eu gosto muito de hormônios vegetais. Eu gosto muito dessa última parte que a gente falou, do pigmento fitocromo, por que que a planta deu flor e não deu, porque eu acho que as questões são fáceis de resolver. O que mais que eu gosto muito? Mas eu lembro que na faculdade eu fiz a disciplina de fisiologia vegetal. Então tinha uns 3 professores e a aula, assim, tinha um professor que sabia muito, mas sabe quando você não consegue acompanhar? Tipo, não consegui acompanhar. Eu estudei a minha vida para fisiologia vegetal e eu passei raspando. Foi uma matéria que foi bem puxada para mim. Igual embriologia. Nossa, embriologia na faculdade eu passei assim, ó, raspando. Não precisei fazer a recuperação de faculdade, não, que chama optativa, lá, chamava, né, lá na rural. Mas foi tenso. E aí, antes de eu abrir o slide aqui, deixa eu perguntar para vocês, o que vocês lembram de ecologia? Porque vocês tiveram ecologia, provavelmente foi a última vez foi no ensino fundamental? Acho que sim, né? Conte para mim, o que você lembra? Qualquer coisa? Nada, galera. Gente, Eu ouvi quem falou, a Ana Clara que falou? eu falei meio ambiente. Meio ambiente, tá, isso é uma coisa. O que mais? Por exemplo, de relações ecológicas, vocês lembram alguma relação? A cadeia alimentar entra aí ou não? Entra, cadeia alimentar. Ah, show. Vocês lembram de. Mas que eu perguntei de relações ecológicas, tipo a relação entre um ser vivo e outro, se é boa, se é ruim. Vocês lembram alguma delas? Tipo parasitismo, Aham. esse negócio assim. Aqui. É um negócio de mutuação, sei lá, Mutualismo. 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 Isso mesmo, galera. Então, Relações harmônicas e desarmônicas. isso, relações harmônicas e desarmônicas, a gente vai falar disso. Predatória, né? Ou não? Tem predação, aham. Mas a gente vai falar de várias outras coisas, tipo as pirâmides, pirâmides de energia, pirâmides de biomassa, pirâmides de números. Isso vocês lembram de algum lugar? Tem biosfera? Tem biosfera, eu vou falar disso agora no começo, na organização. Então, se eu já perguntar para vocês, até antes de compartilhar aqui o slide, se eu fosse olhar a menor parte do seu corpo, ou de qualquer ser vivo, o que eu ia achar? A menor parte de todas? Um átomo. Um átomo. E aí esses átomos, eles vão se organizar formando o quê? Moléculas. Moléculas. Aí as moléculas se organizam no nosso corpo, né? Formam organelas e aí nós temos a célula. A célula é a unidade morfológica e funcional do nosso corpo. Quer dizer que tudo acontece dentro dela e o nosso corpo é formado por ela. E aí as células se organizam em quê? Órgãos. Antes de órgãos. Tecido. Tecidos. Tecidos, aí depois que são órgãos, os órgãos vão se organizar em quê? Sistema. Sistemas.
E aí os sistemas todos juntos formam o organismo. Então a gente vai começar falando a partir dessa parte. Eu vou mostrar para vocês o que significa ecologia e tudo mais, mas a gente vai falar dessa divisão. E aí depois de organismo nós temos outros conceitos como população, comunidade, ecossistema, tá? E aí tem a biosfera, tem os biomas. Os biomas a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas isso é uma coisa que a ecologia estuda também. Quais são os biomas que o Brasil tem? A gente vive numa região que tem que já foi muito Mata Atlântica. degradado. Mata Atlântica, Caatinga. Caatinga, qual mais? Cerrado. Cerrado. Floresta tropical. Floresta Amazônia. tropical é uma classificação meio geral. Qual que é a nossa aqui? Qual que é a nossa? Amazônia. Amazônia, tá? Então, floresta amazônica. Qual mais? Qual que é o nome daquela que é a divisão Pantanal? entre... Qual que você falou? Pantanal? Pantanal é outro. Mas qual que é aquela que é a gente chama que é um bioma meio que de transição entre dois biomas? Semiárido. Não, isso aí a gente já está definindo o clima. Mas quando eu falo assim, vocês já devem ter visto locais entre a água do mar encontra com a água doce. E aí tem plantas nesses locais, tem vários caranguejos. Eu sei, mas eu esqueci o nome. Manguezal. O mangue também é. Existe também a restinga, talvez vocês não lembrem desse nome, mas tem a restinga. Mas a restinga também a gente fala que é de transição. Tem a Mata das Araucárias, tem os Pampas, que ficam no sul. Tem Mata de Cocais, que também é de transição. Tem várias, então. Tem muitos biomas, a gente vai falar deles mais para frente. E é até um assunto que é conectado bastante com geografia, né? Professora, esse encontro de dois rios é o estuário, né? Tá, quando junta, sim, porque é um berço como é que fala? A gente fala que é tipo um berçário, que peixes, essas coisas conseguem reproduzir lá, é isso aí. E aí, isso tem a ver muito com geografia. Quem dá aula de geografia para vocês é o Hernani? A Jussiara. A Jussiara. Eu vou até falar com a Jussiara quando chegar nessa parte. Ela já chegou a falar disso com vocês ou o que vocês veem em geografia esse ano? Esse ano é mais umas coisas políticas, né? Tipo, O geopolítica. ano passado, mais ou menos. Geopolítica, né? Tá. Mas teve isso no passado, não teve? Sim. Ela pediu até um trabalho. Sim. Tá. Então, como já teve no ano passado, eu achei que às vezes podia bater. Mas, enfim, vou mostrar para vocês um slide que eu tenho. Que esse slide eu fiz há muito tempo, e aí eu mexo nele sempre atualizando. Só para vocês saberem, eu fiz esse slide em 2017. Quando eu entrei no VEST, eu entrei como substituta da professora Eliana. E aí, eu fui chamada para fazer uma aula de revisão sobre ecologia para o Enem. E eu fiz esse slide super completo. E aí, todas as aulas que eu dou, nos locais que eu dou, eu vou mexendo, vou adaptando de acordo com o ano. Então, no de vocês eu vi que tinha uns assuntos a mais, então eu coloquei outros assuntos e tal. Então, no começo vocês vão ver que eu coloquei gráficos mostrando como que isso aparece no Enem, tá? São gráficos que eu peguei da página lá do Biologia Total, que é do Jubilu. Tem uns gráficos que são... A porcentagem está um pouco diferente, porque o primeiro gráfico, se não me engano, ele era até 2016, e aí o segundo mostrou a diferença para 2017. Eu preciso montar ou procurar um novo desses 2 últimos anos, mas não mudou muita coisa, não. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Ô, professora. Oi? Enquanto isso, eu posso tirar uma dúvida? Pode, claro. Então, como é que é o nome daquele local que tem o rio, mas no rio tem um montão de bolsa de areia, assim? Agora eu não lembro desse, não. Peraí. Tipo, no meio do rio, né? Mas aí não é quando o rio está com menos água? Não sei. Nossa, agora eu não lembro de cabeça. Acho que a Jussiara talvez lembre. Deve ser. Eu não lembro muito bem.
Mas a gente pode dar uma olhadinha depois. Mas eu não lembro do nome. Deixa eu compartilhar. Aqui, ó. Olha só. Esse daqui é um gráfico mostrando a biologia no Enem até dos primeiros anos que teve até 2016, como que estava distribuído os temas. Então, olha como que aparece ecologia. Essa porcentagem aqui já diminuiu um pouquinho, alguns outros assuntos trocaram de importância e tal, mas basicamente o que mais cai é ecologia, fisiologia humana, genética e biotecnologia, e tem aparecido mais citologia do que bioquímica. Então, esse é tipo uma divisão total assim de temas, mas eu até tirei print dessa aula do Jubilu. Essa foi, eu acho que a aula de 2018, mostrando como que já tinha mudado um pouquinho, tá? Então, ecologia, fisiologia humana, biotecnologia, citologia, botânica tem crescido, tá? Bioquímica diminuiu, lembra que bioquímica vinha antes. Mas o que mais cai é a ecologia. E aí, falando dentro de ecologia, esse gráfico aqui mostra quais são os temas que mais aparecem. E essas porcentagens também foram mudadas, mas basicamente, impactos ambientais, então aquecimento global, eutrofização, a gente vai falar disso tudo, né? Poluição de rio, do ar, poluição sonora, enfim. Impactos no geral, 41%. Cadeias e teias alimentares, preservação ambiental, ciclos biogeoquímicos, e eu gosto de falar para a galera do pré-vestibular que não pode ir fazer o Enem sem saber o ciclo do nitrogênio, que é o ciclo que o Enem todo ano bota uma questão. Se ele não bota uma questão direta perguntando do ciclo do nitrogênio, ele coloca alguma questão que uma das alternativas será alguma opção que está envolvida com o ciclo do nitrogênio. O ciclo que cai assim, sempre. Tá? Relações ecológicas, biomas, principalmente associados com destruição desses biomas. Introdução à ecologia, então conceitos gerais, sucessão ecológica, biocombustíveis e controle biológico. Esse controle biológico aqui eu já aumentaria essa porcentagem, porque tem aparecido mais. A gente vai falar disso também em breve. Então, isso aqui é só para dar um norte para vocês de temas, né? E aí, quando a gente fala de ecologia, alguém sabe o que significa a palavra ecologia? Tem ideia? Esse aqui, por sinal, é o passarinho que eu mais gosto, canário da terra. Ecologia, gente, significa estudo da casa, porque oikos significa casa e logos significa estudo. Então, na ecologia, a gente vai estudar como os seres vivos interagem entre si, como os seres vivos interagem com o meio, como o meio pode ser afetado por algumas ações dos seres vivos, principalmente o ser humano. E a ecologia vai levar em consideração, então, os fatores bióticos, que são os seres vivos, os fatores abióticos, que não têm vida, que a gente vai ver quais são, e também até o mesmo a cultura. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente não pode só considerar o que é vivo e o que não é vivo. A gente considera também como ser humano e sua cultura influencia no meio. Então, a cultura, os costumes, o que os seres humanos fazem, a gente inclui no estudo do meio ambiente. Então, aqui eu coloquei algumas imagens mostrando o que a gente faz. Então, isso aqui é tipo derramamento de óleo, né? Queimadas, isso daqui é uma foto de Mariana, o desastre, né? O crime ambiental de Mariana e tal. Então, a gente foca bastante nisso, a gente foca em soluções ambientais. E aí, a gente estava falando disso daqui. Então, só lembrando a organização, ó. Átomos se organizam em moléculas, moléculas se organizam em organelas, formando uma célula. Células com a mesma função, ou funções super parecidas, formam tecidos. Tecidos formam órgãos, órgãos formam sistema, e sistema forma o organismo. E aí eu vou perguntar para vocês, alguém lembra a definição de população, comunidade, ecossistema ou biosfera? Pode chutar também, tá? População são habitantes da mesma região?
Quase, na mesma região, mas dá uma olhadinha na imagem. Da mesma espécie. Da mesma espécie. Então, quando a gente fala população, é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive em um mesmo local. Então, isso daqui é um lobo-guará. E aí, ali na imagem da população, só tem lobo-guará. Então, população, eu só considero isso. Conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo local. Essa definição, vocês podem ficar tranquilos, que tem no livro de vocês, na página 2, aqui do capítulo 15 do livro, na Biologia 2, vocês vão ver que tem uma imagem... Tem uma imagem com toda essa definição. Então, vocês vão achar a definição de cada uma dessas coisas, tá? E aí, olha agora comunidade. O que vocês acham que pode ser comunidade? Olha a imagem. A interação de espécies diferentes. Isso. Ó, comunidade, eu estou dizendo que é o conjunto de populações de espécies diferentes que vivem em um mesmo local. Então, quando eu olho uma comunidade, eu tenho várias populações diferentes. Então, aqui tinha lobo-guará, tem serpente, tem lebre, tem rato, tem planta. Então, se habitam o mesmo local naquele momento, nós temos uma comunidade. A comunidade também pode ser chamada de biocenose. É um outro nome para isso, tá? Biocenose. E aí, olha o ecossistema. O que foi adicionado nessa imagem aí? A gente continua tendo espécies diferentes, mas o que foi adicionado? O meio ambiente? O meio ambiente no geral, mas... Bioma? Não, ainda não é o bioma. Quando a gente fala de ecossistema, olha, na outra imagem, a gente não estava desenhando céu, nuvens, sol, nada disso. O ecossistema nada mais é do que a interação entre os fatores bióticos, que são vivos, e os fatores abióticos, que não têm vida naquele local. Quais são os fatores abióticos que podem influenciar a vida de um ser vivo? O que vocês acham? Água. Água. O que mais? Matéria? Matéria meio amplo, assim. Tem que ser alguma coisa que influencia diretamente, mas que não tenha vida. Professor. Oi? Professora. Pode repetir a definição de ecossistema, só para eu anotar aqui. Tá, ecossistema é a relação entre fatores bióticos, que são os seres vivos, e fatores abióticos, que não têm vida. Então, por exemplo, quando eu olho um ecossistema, eu vejo comunidade, porque tem várias espécies diferentes, mas também tem os fatores abióticos que influenciam nisso. Eles têm uma relação mútua, um com o outro. Então, fatores abióticos, luz, temperatura, água, vento, tudo isso é um fator que não tem vida, abiótico. Então, é fator biótico mais abiótico interagindo naquele local. O solo também. Mas aí, os ecossistemas, eles podem ser grandes ou pequenos. Eu posso dizer que tem um ecossistema na floresta amazônica. Tem, bastante. Mas lá mesmo na floresta amazônica, se eu olhar debaixo da folha de uma árvore, aquele pedacinho debaixo da folha também tem um microecossistema. Mas como assim? Existem ecossistemas muito grandes e existem ecossistemas menores dentro desse grande. Olha um outro exemplo em nós. Se você fosse olhar agora a palma da tua mão e fosse ver com microscópio, você ia achar um microecossistema aqui. Por quê? O que a gente encontra de ser vivo na palma da nossa mão?
Bactéria? Bactérias. São todas da mesma espécie? Não. Não. Você pode encontrar vírus, você pode encontrar fungos. Então, você tem uma comunidade ali, né? Indivíduos de espécies diferentes vivendo no mesmo local. Mas a sua mão também é afetada por fatores não vivos. Luz, umidade, temperatura, né? O suor seu. Então, tudo isso é um microecossistema na sua mão. Você também tem um ecossistema no seu intestino. Seu intestino é habitado por inúmeras, assim, milhares de bactérias. E não são bactérias da mesma espécie. E também condições que não são vivas, temperatura do seu corpo, a quantidade de água que passa ali no intestino, né? Tudo isso vai estar influenciando na vida desses seres vivos. Então, os ecossistemas não necessariamente você tem que pensar um ecossistema grandão, uma floresta, caatinga, né? Eu falando um bioma específico. O ecossistema pode ser pequeno. Às vezes, no pelo desse lobo-guará, na pele dele, tem um microecossistema. Porque tem carrapato, sei lá, tem piolho, tem, né, parasitas que vivem de espécies diferentes que vivem no mesmo local e que os fatores abióticos também estão interagindo ali. Então, vê se todo mundo entendeu a definição. Ó, população, conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em um mesmo lugar. Essa definição surgiu para definirmos nós, seres humanos, população humana. Mas aí foi estendido para o resto das espécies no geral. Comunidade é um conjunto de populações de espécies diferentes que vivem em um mesmo lugar. Ecossistema, essa é a comunidade que existe ali, né? Os fatores bióticos interagindo com os fatores abióticos naquele local. E o que vocês acham que seria biosfera? O conjunto de ecossistemas? Isso aí. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. E, mas onde é que fica bioma aí, né? O bioma não entra nessa classificação de um leva ao outro, né? População, comunidade, ecossistema e tal. Mas o bioma seria um exemplo, por exemplo, de ecossistema. A gente tem biomas parecidos quando tem as mesmas características de vegetação, animais. Então, se eu falo assim, um bioma muito conhecido é o deserto. Tem deserto em vários locais do mundo. A gente sabe que aquele local na África é um deserto, ou então, sei lá, na Patagônia é um deserto. É na Patagônia que tem deserto? Acho que não é? Agora deu. Patagônia não é frio? Não, mas mas o deserto também é frio. Mas onde é que tem deserto mesmo? É o deserto de sal. Onde que é mesmo aqui na Bolívia? No Chile? Não sei, gente. Nossa, estou precisando de uma aula de geografia. México? Não, México também tem, mas eu digo aqui na América do Sul tem deserto. Deserto do Atacama. Isso. Agora, isso aí. Tá, enfim. Tem deserto em vários locais do mundo. Como é que a gente sabe que essas regiões todas são deserto? Porque elas têm características muito semelhantes. Variações de temperatura durante o dia, à noite altas, tudo de areia. Os tipos de animais que tem no deserto do Saara também tem tipos semelhantes aqui no deserto do Atacama, sei lá. Então, isso daí é uma definição de um bioma. Quando os ambientes têm características típicas de vegetação, típicas, né, dos seres vivos que vivem ali. Então, tudo isso mesmo quando você fala, Enzo, da floresta tropical, que no nosso caso é a floresta amazônica. É o bioma nosso, floresta amazônica. Mas se você fala de floresta tropical no geral, todas elas têm a mesma característica. Então, é muito denso, né? Cheio de árvores, tem muita biodiversidade, tem calor, né? Muito calor, muita umidade. Então, você está dizendo que são biomas iguais. Então, se são regiões com as mesmas características assim, ou características bem semelhantes, é o mesmo bioma. E aí, por isso que a gente só não coloca dentro dessa classificação aqui. Mas
É como se os ecossistemas, é como se ficasse entre ecossistema e biosfera, tá? Os biomas. A gente vai falar de bioma mais para frente, a gente não foca nisso agora, não. Então, vê se alguém tem alguma dúvida nessa classificação aí. Eu acho que ficou bem claro. Então tá. Porque aí deixa eu mostrar para vocês um exemplo de como os componentes abióticos, né, os fatores abióticos influenciam na vida. Aí eu coloquei alguns: radiação solar, temperatura, luz e umidade. E os componentes bióticos são os seres vivos. Vocês vão ver que os fatores abióticos, isso é fácil de ver numa planta, né? Se você não regar a planta, ela fica seca. Então, a falta de água influencia na vida dela. Se é uma planta que ela tem que ficar no sol e você deixa ela na sombra, ela não vai crescer, ela pode ficar amarelada, não está fazendo fotossíntese. Então, a radiação solar influenciando na vida. A luz, né? A temperatura. E eu vi isso bastante. Vocês sabem que bicho é esse que está ali embaixo? Isso aqui? Alguém tem ideia? São vários. Tem filhotinhos aqui e os adultos aqui em preto. Ninguém? É um inseto. Besouro. Não. Lembra que o besouro, pelo menos a maioria das famílias, porque tem uma família que não tem asas, tem 2 pares de asas, sendo que o primeiro par de asas é o élitro, que dá aquele tipo estojinho, né, fechadinho. Aqui eles não têm asas, ó. Isso daqui, gente, são os pulgões. Que eu sempre falei que eu trabalhei com pulgão, vocês lembram disso? Que eu trabalhei com pulgão no mestrado? Uhum. Isso aqui são os pulgões. Esses são os pulgões que eu trabalhava, tá? Essa foto não é minha, mas tá muito bonita. É exatamente essa espécie que eu trabalhava, Toxoptera citricida. Esse em preto aqui maior são as fêmeas, e tudo isso daqui de cor marronzinho mais claro são as ninfas, os filhotes, né? E todas são fêmeas também, porque no Brasil só existe pulgão fêmea, se reproduz por partenogênese. A fêmea não tem fecundação para formar seus filhotes, tá? E aí, atualizou o zoom, agora que eu vi. E aí, por que eu coloquei esses pulgões aí? Olha como que os fatores abióticos influenciavam na vida desses pulgões. Eu criava pulgões em laboratório, numa sala que tinha temperatura e umidade controlada. A temperatura era 26 graus, mais ou menos 2. Isso quer dizer que podia chegar a 24 ou chegar a 28. E a umidade era em torno de 60%, se não me engano. Eu tinha que deixar até um umidificador. Meu filho, eu cuidava desses bichos aí como se fosse gente. Tinha que deixar um umidificador para deixar a sala bem úmida, porque senão, se tivesse seco, esses bichos morriam. Então, já é a primeira coisa que a gente pode ver de um componente abiótico influenciando, né? Quando eu criava a 26 graus, eu vi que de ninfa 1, que aqui eu acho que não tem nem foto de ninfa 1, mas isso daqui é tipo ninfa 2. De ninfa 1, que acabou de nascer, até virar adulto e começar a se reproduzir, conseguia fazer isso em 5, 6 dias. Se eu diminuísse a temperatura para abaixo de 24, demorava mais de 7 dias para se desenvolver. Se eu deixasse a temperatura de 28 para cima, em 4 dias já virava adulto. Então, olha como a temperatura mexe com o desenvolvimento daquele ser vivo. Então, isso daí era só mostrar um exemplo para vocês, porque temperatura faz ele se desenvolver mais rápido ou mais devagar. A presença da umidade pode matar ou não o bicho. A luz, olha como que eu criava igual gente. A sala tinha fotoperíodo e tinha um aparelhinho que ligava e desligava a luz daquela sala naquele tempo necessário. Então, ficava 14 horas no claro, 10 horas no escuro. Meus pulgões dormiam 10 horas. Mas, na verdade, eles estavam lá acordadinhos. É só porque precisa de fotoperíodo para o desenvolvimento deles. Então, tudo isso está influenciando, né, na vida. Gente, eu olho para esses bichos
eu tenho um amor e ódio ao mesmo tempo. E eu lembro que eu pegava eles, tipo, essa fêmea adulta aqui, tem como você ver os embriões dentro dela. Ela já nasce com todos os embriões, assim, né? E pré-formados, eles vão amadurecendo com o tempo. E aí, quando eu fazia lâmina disso no laboratório, era cruel? Era, mas era legal. Eu pegava o pulgão, eu apertava ele. Isso daí, gente, qualquer coisa, esse bicho meio que explode, sabe? Eu apertava, aí saía assim os embriões. Aí eu levava para a lupa e eu via os embriõezinhos, os olhinhos dele, dava para ver tudo. Enfim, eu tinha que fazer isso na minha pesquisa. Então, perdão. Sério, eu já devo ter matado muito pulgão. Muito. Porque olha o tamanho deles, eles eram pequenininhos. Ai, doideira. Contava a raiva tudo no bichinho. Ah, mas eu gostava dele, só que assim, o problema era eu tinha que trocar a gaiola, trocar a planta toda semana, quando eu não tinha que trocar 2 vezes por semana, porque eles se alimentam da seiva da planta, da laranja, do limão. E aí eu colocava, eles se reproduzem muito rápido. Pensa assim, se em uns 5 dias já está adulto, e eu fiz um experimento que chama tabela de vida, para ver um adulto vive por quantos dias e quantos filhotes coloca. Pô, tinha adulto que colocava mais de 50 filhotes e vivia 25 dias. E imagina, cada um desses 50 viravam adultos em 5 dias. Então, olha como que a minha população crescia exponencialmente, né? Então, tinha que matar, ué. Eu não tinha muita opção. Então, prosseguindo aqui. Aí agora, eu sei que o tempo vai acabar, falta 1 minutinho para acabar, mas isso aqui dá para a gente falar rapidinho. Tem a definição do que é hábitat natural e nicho ecológico. E a forma mais fácil de vocês assimilarem isso é entender que o hábitat é um endereço onde aquela espécie é encontrada. Onde que você encontra leão? Na savana. Então, a savana é o hábitat natural de leões. Agora, nicho ecológico seria meio que a profissão. É tipo tudo o que aquela espécie desenvolve naquele local. É o papel ecológico dela. Então, se eu falo o leão que vive na savana, savana, hábitat natural. Ele é predador, as leoas caçam em bando, as leoas têm de 1 a 2 filhotes, a gestação dura tanto tempo, eles gostam de se alimentar durante o dia, um macho tem várias fêmeas para cruzar. Todas essas características que eu estava definindo a espécie, o papel ecológico dela ali, é nicho ecológico. Somente o local onde ela é encontrada é o hábitat natural. Então, se eu falo assim, uma tartaruga marinha que nasceu em Ilhéus, ela é de Ilhéus, ela gosta de comer água-viva, ela vive 100 anos, os filhotes dela, ela bota 120 ovos, somente um filhote chega à fase adulta, ela é carnívora, tudo isso que eu estou dizendo, nicho ecológico. Hábitat natural,